Beleza, pessoal? Dando sequência ao curso de atualidades, vamos conversar agora um pouquinho sobre a Primavera Árabe e ainda alguns desdobramentos sobre os tópicos de relações internacionais e de política internacional, e vamos tentar atualizar aí um pouco do debate sobre a Primavera Árabe e avançar aí sobre outros temas da política internacional e das relações internacionais. Bem, acho que uma das questões importantes para a gente ter aí instrumentos para interpretar questões de prova que dizem respeito à Primavera Árabe, diz exatamente primeiro a gente compreender o conceito do que vem a ser a Primavera Árabe, né? Primeiro, a ideia de Primavera Árabe, né, vem exatamente da Primavera dos Povos, de 1848, né, que foi aquele despertar contra os absolutismos, contra os governos absolutos na Europa, né, e extremamente conservadores, autoritários, etc., e que de alguma forma acabou balizando, então, essas propostas de reforma de Estado, principalmente partindo aí de movimentos, vamos dizer assim, populares ou sociais, né? Então, primavera não diz respeito a nenhuma época do ano, né? Não é primavera árabe, outono árabe, inverno árabe, ou moda outono, verão. Não, não é isso, né? Diz respeito exatamente a essa referência histórica que foi a Primavera dos Povos, em 1848, na Europa, e que serviu, então, de alguma forma para balizar movimentos sociais que buscam aí a mudança de status quo, principalmente a mudança de regimes de governo, ou de formas de governo, que dizem respeito ou a governos absolutistas, monarquias ou ditaduras, né? No caso da Primavera Árabe, foi usado exatamente contra essas ditaduras que graçavam pelo mundo árabe, né? Em muitos países do mundo árabe, há 20, 30 anos, né? Como os principais casos, né? Bem, de uma forma geral, se a gente quisesse enquadrar a Primavera Árabe, boa parte da mídia internacional acabou enquadrando a Primavera Árabe, e eu digo da mídia internacional, porque existem duas possibilidades de interpretação de questões de Primavera Árabe em provas de concurso. Existe uma extremamente midiática, ou no calor midiático lá de 2010, 2011, né, que falavam exatamente que a Primavera Árabe veio dentro do que a gente poderia chamar de uma onda de democratização ou de uma grande transformação e abertura do mundo árabe. E a gente tem hoje interpretações, vamos dizer assim, menos otimistas ou menos entusiásticas, né, que acabam sendo super críticas ao movimento da Primavera Árabe, mostrando que, na verdade, saíram de regimes ditatoriais ou de governos centralizadores para outros governos ditatoriais e para outros governos centralizadores. Tá? Então, mas lá no calor da discussão, né, se colocava exatamente que a Primavera Árabe poderia estar nos mostrando, de alguma forma, uma onda de democratização, uma onda de abertura do mundo árabe. E algumas análises ainda encaixam a Primavera Árabe, ou principalmente o estopim da Primavera Árabe, ou aquilo que startou, né, os principais problemas sociais que startaram na Primavera Árabe, a própria crise econômica, né, de 2008, ou seja, como ainda um reflexo da crise econômica. Ou seja, você pode compreender, as provas podem compreender a Primavera Árabe como um refluxo da crise econômica mundial pós-2008, né, aquela que atingiu os Estados Unidos, a Europa, né, a gente já tenta depois pensar essas vinculações. Pode entender a Primavera Árabe como um processo de redemocratização do mundo árabe e de abertura do mundo árabe a alguns valores, vamos dizer assim, mais ocidentais, ou principalmente de defesa, vamos dizer assim, de valores democráticos no mundo árabe. E hoje, né, vamos dizer assim, análises um pouco mais críticas, né, que até os próprios jornais estão trazendo e nos mostrando, né, exatamente que os resultados da Primavera Árabe não foram aqueles que se esperavam no primeiro momento, e que muitas vezes, em algumas regiões, a gente acabou saindo, então, de regimes autoritários, de regimes autocráticos, para outros regimes autoritários, para outros regimes autocráticos apenas, né, as ditaduras mudando de mão e a autocracia mudando de mão, tá ok? Bem, mas se a gente quisesse buscar causas gerais, também nessas análises mais gerais, acabam indicando, então, os problemas sociais, né, e econômicos como as principais causas gerais da Primavera Árabe. Ou seja, eu não estou pensando em nenhum caso particular, estou pensando nos casos em geral, na Primavera Árabe em geral. Depois a gente vai ver caso a caso, né? Ou seja, índices de desemprego na região. Ou seja, a pressão econômica, a pressão da crise econômica, desemprego, teria sido então uma das causas mais gerais dos problemas sociais, vamos dizer assim, né, que está no bojo, né, da Primavera Árabe, o que levou aos movimentos, né, para derrubar governos na Primavera Árabe. Né? Ou seja, crise econômica, crise social.
Outra causa também diz respeito à questão da representação política, ou da pouca representação política, né? Em função desses regimes serem regimes autoritários, serem regimes ditatoriais, e que não abriam, então, espaço, né, para a sociedade, não abriam espaço de representação. Então, essa pouca liberdade de expressão nesses regimes ditatoriais também teria, de alguma forma, impulsionado a Primavera Árabe. Lembrando que muito da Primavera Árabe, né, diz respeito também, principalmente aos árabes que nem estavam, que não estão no continente, né, não estão no Oriente Médio, não estão nos países árabes, mas que estão principalmente na Europa, né, nos países europeus, na Inglaterra e nos próprios Estados Unidos, né, e que de fora começaram a denunciar situações, né, de pouca representação política, de excesso do uso de força da polícia, dos governos, do exército, da pouca liberdade de expressão que de alguma forma graçava, né, de uma forma geral no mundo árabe. Pelo menos graçava para quem acredita que a Primavera Árabe trouxe democracia. Ou graça para aqueles que ainda percebem, né, que mesmo pós-Primavera Árabe, regimes autocráticos e regimes ditatoriais seguem instalados nos governos, né, em alguns países aí do mundo árabe, ou nesses que se envolveram diretamente no caso da Primavera Árabe. Principalmente os casos, né, de Tunísia, Egito, Líbia, Síria, né, que são os casos aí mais relevantes, os mais destacados da Primavera Árabe, ou onde a gente pode dizer que se deu o epicentro, né, do movimento da Primavera Árabe. Bem, e de alguma forma as características gerais, elas são também um tanto quanto ambíguas, mas de alguma forma as provas podem direcionar para essas características gerais, né? Se compreende a Primavera Árabe como um movimento laico, ou seja, como um movimento que pelo menos na sua origem, nas suas motivações iniciais, não está a questão religiosa. Isso é importante da gente prestar bastante atenção e ter que ter um cuidado com isso, exatamente porque provas de concurso tendem diretamente a, quando tratam de problemas no mundo árabe, encaixar os problemas ou na causa da disputa pelo petróleo, né, quando com países ocidentais, né, ou enfim, com países não pertencentes ao mundo árabe, ou em questões religiosas, em função dos choques, né, entre o islamismo e o cristianismo, ou do islamismo e o judaísmo e outras culturas, né, de países não islâmicos, né? Então, encaixam, né, de uma forma geral a Primavera Árabe como um movimento laico, ou seja, que a causa religiosa não foi a mola mestra, não foi a religião que impulsionou os países, né, a derrubarem governos, e sim a situação social, a situação política, a situação econômica, né? Apesar de que a gente sabe que nos desdobramentos de alguns casos da Primavera Árabe, que depois nós vamos ver, a questão religiosa foi ganhando, né, cada vez mais espaço, como por exemplo a gente assiste hoje, né, aí o crescimento do Estado Islâmico, né, pelo mundo árabe, que, claro, é um grupo jihadista, terrorista, né, de vertente, de corte religioso. A gente tem o caso do Egito, né, da Irmandade Muçulmana ter assumido o poder no Egito, ou seja, um movimento civil derrubou o governo anterior, mas um movimento religioso levou, né, um grupo religioso assumiu o poder. Ou seja, então o movimento é laico? Sim, o movimento, pensando ele de uma forma ampla, geral, é laico. Mas a gente tem sempre que pensar isso de caso a caso. Então a prova de concurso ela pode tentar te confundir com isso. Ela pode fazer uma questão super genérica de Primavera Árabe, e aí tu vai botar lá que a Primavera Árabe é laica. Agora, caso a caso, claro que envolve questões religiosas, mas também tem essa questão da origem, né? A origem do movimento é laico, né? Não significa que os desdobramentos não tenham gerado influência, então, de causas ou de questões religiosas, né? Também colocam aí de uma característica geral o movimento como democratizante. Super polêmica essa discussão, né? Se realmente a Primavera Árabe gerou aí movimentos democratizantes ou movimentos, ou ela pode ser caracterizada como movimento democratizante, porque hoje, assistindo isso em 2015, né, a gente olha e não vê, né, grandes avanços democráticos no mundo árabe, ou principalmente nesses países pós-Primavera Árabe. Mas as análises, né, primeiras falavam sim que era um movimento amplo de democratização. Então cuidado, porque tem provas de concurso que podem te pedir, né, nas características gerais do movimento, que esse movimento tem uma característica democratizante. Né? Ou seja, ter a característica democratizante não significa que a democracia se concretizou. Ter, né, a origem laica não significa que a religião não influenciou depois. Né? Nós estamos falando no estopim, naquilo que levou a Primavera Árabe. Ou seja, aquilo que movimentou, né, as forças sociais a derrubarem governos. Então, não foi a força religiosa, né, por isso que o movimento é laico,
e foi uma defesa da democracia, mesmo que ela não, ou de maior democratização e liberdade de expressão, mesmo que ela não tenha se concretizado. Então, muito cuidado, né? Em história, a gente sempre tem que tomar cuidado com a questão temporal, são tempos distintos. Uma coisa é o tempo, né, o primeiro tempo, vamos dizer assim, de implantação do movimento, e outra coisa são os desdobramentos. A gente não pode olhar com os olhos dos desdobramentos e dizer, esse movimento já era religioso. Não, calma. Naquele primeiro momento ele era laico, ele era civil. Depois ele foi tomando conotações religiosas. Naquele primeiro momento ele era democratizante. Hoje a gente sabe que a democracia não se efetivou, ela não se consolidou, em quase nenhum dos casos. Então, muito cuidado. As provas de concurso podem pedir, vamos dizer assim, esse modelo, né, do início da Primavera Árabe, né, e depois, ou cobrar os seus desdobramentos. Então, muito cuidado. Eu vejo isso porque tem muito professor bom, muita pessoa boa aí que fica falando, movimento movimento de caráter religioso. Não, não foi. Inicialmente, partiu, né, da organização civil. O movimento só gerou ditaduras. Ok, só gerou ditaduras, mas inicialmente o que moveu a Primavera Árabe foi a sua característica democratizante, mesmo que ela não tenha se concretizado. Né? E uma coisa assim que a gente pode afirmar de qualquer forma é que é um movimento de caráter popular, ou seja, foi o próprio movimento da população organizada, os movimentos civis, né, dos movimentos sociais, que levaram então a Primavera Árabe. Digo isso, um movimento popular. O que seria o contrário? Bem, não é um movimento de elites empresariais, nem de elites políticas, né? Ou seja, é um movimento, né, da população indignada, né, com a questão da representação política, com a questão da pouca liberdade de expressão, das atrocidades, dos crimes cometidos pela polícia, né, o excesso de força, né, do uso policial por parte do Estado, a questão econômica, o desemprego e etc. Né? Então, é importante colocar essas características inicialmente para a gente definir, né, esses dois planos de análise da Primavera Árabe, ou seja, aquilo que levou ao movimento, aquilo que estava no conteúdo do início do movimento, e o que a gente vai ver depois, caso a caso, para onde que cada caso foi, né, no que se desdobrou, o que resultou o processo da Primavera Árabe. Lembrando que algumas provas também gostam de caracterizar a Primavera Árabe por aquilo que ela tem de peculiar, né, que foi, vamos dizer assim, um dos primeiros movimentos, né, sociais a usar exatamente as redes sociais e os celulares, né, como um instrumento de divulgação das ideias, de divulgação de denúncia, né, contra os abusos do Estado, e então muitas vezes apelidam, né, a Primavera Árabe de Revolução 2.0, exatamente por ter usado as redes sociais, né, um grande apelo nas redes sociais, né, com relação à Primavera Árabe. Né. Muitas denúncias partiram exatamente de árabes que moravam fora, né, do mundo árabe, então que tinham, vamos dizer, maior liberdade de expressão e que através das redes sociais publicavam denúncias, né, contra os governos no mundo árabe, o que acabou então gerando esse processo de comoção internacional, claro, interno no primeiro momento, mas também internacional, contra esses governos ditatoriais e a favor do movimento da Primavera Árabe. Bem, vamos dar uma olhadinha em alguns casos específicos para a gente atualizar a discussão. A Primavera Árabe começa exatamente na Tunísia, né? O que muitas vezes em prova é chamado de Revolução do Jasmim. Então, se a prova falar Revolução do Jasmim, ela está falando no caso tunisiano. Primavera Árabe diz respeito ao conjunto dos casos. O caso específico da Tunísia, a gente pode chamar ele de Revolução do Jasmim. Né? E a Revolução do Jasmim, né, então foi uma série de manifestações populares, né, contra desemprego, contra a corrupção e contra o governo do Zine Ben Ali, né, Abidine Ben Ali, né, que estava no poder desde 87, ou seja, nós estamos falando aí de mais de 23 anos de poder, né, de um governo ditatorial, de um governo centralizador, né, e esses movimentos sociais, então, levaram aí, né, ao final do governo Zine Ben Ali. Né. O estopim, né, aquela mola mestra menor o maior, né, que levou ao movimento foi o suicídio, né, de Mohamed Bouazizi, né, um feirante, né, que estava ali vendendo seus produtos na rua e que foi, em função do pagamento ou não, né, de taxas e tributos, foi cobrado pela polícia, os policiais bateram no rosto dele, né, e essa agressão foi filmada por pessoas que estavam
na região, e isso foi cair nas redes sociais, nas redes públicas, porque a reação do Mohamed Bouazizi foi atear fogo ao próprio corpo, né? Lembrando que no mundo árabe, alguém bater no rosto é um desrespeito, né, muito, muito grande, e o Mohamed Bouazizi responde então à truculência e à violência policial, ateando fogo ao próprio corpo em praça pública, né? Então, em função dessa pequena questão de um feirante, né? Pequena questão não, o cara se suicidou, ele morreu, pô. Não é tão pequeno, né? A vida é o valor maior, né? Mas enfim, né? Em função dessa questão, né? Do suicídio de Mohamed Bouazizi, de atear fogo ao próprio corpo em praça pública, né? Por ter sido humilhado por policiais, né? É que, de alguma forma, isso se torna um movimento em escala exponencial, né? Principalmente nas redes sociais, né? Essa imagem foi muito divulgada e começou então as pressões contra o governo Ben Ali, principalmente em função da questão do uso da violência policial, do uso da truculência policial para conter, né, as questões sociais, né? Bem, então o que está por trás disso? É claro que o fato do Mohamed Bouazizi, na verdade, ele apenas é o catalisador. Ele aglutina uma série de outros desejos e anseios que levaram, né, ao movimento de derrubada do Zine Ben Ali. O que está por trás é exatamente denúncias de corrupção, de um governo extremamente autoritário, né, que usando do uso da força, a crise econômica batendo na Tunísia, né, o resultado, o reflexo da crise na Europa batendo na Tunísia, lembrando que a Tunísia é uma das principais rotas, né, de veraneio dos europeus. As praias tunisianas são muito utilizadas pelos europeus durante o verão, né, e em função da crise econômica cai vertiginosamente o turismo na Tunísia, né, fazendo com que a economia tunisiana, que muito dependente então dessas relações de turismo, né, tenha sofrido uma grave crise econômica. Ou seja, a gente pode dizer que o caso tunisiano é um desdobramento da crise econômica de 2008, que afetou a Europa e, portanto, afetou, por exemplo, a escalada do turismo, né, as suas relações com o turismo para a Tunísia. E, portanto, isso gerando desemprego, gerando pressão social, gerando fome, gerando pobreza, gerando falta de produtos, né? E aí o feirante lá está tentando ganhar a vida dele e vem os policiais cobrarem, né, impostos, taxas, entram lá numa discussão, o policial bate na cara do Mohamed Bouazizi e ele ateia fogo ao próprio corpo, né? E esse vídeo vai parar quase de forma viral na internet e as denúncias contra o governo do Zine Ben Ali. Então, isso fez com que de fora da Tunísia, né, os tunisianos fora da Tunísia organizassem um movimento para a derrubada do presidente, né, e aí começa o estopim, então, começa a Primavera Árabe, quando cai o primeiro presidente, que é o Zine Ben Ali. Os egípcios veem o que está acontecendo na Tunísia e replicam, né, os movimentos de contestação ao governo, né, Hosni Mubarak, lá no Egito, né. Lembrando que hoje, como é que está a Tunísia, né? A Tunísia é considerada o caso mais bem sucedido da Primavera Árabe. Implementou uma nova carta constitucional em janeiro de 2014, né, abriu eleições e, vamos dizer assim, conseguiu uma certa normalidade ou tranquilidade democrática, né, e a Tunísia, vamos dizer assim, é o caso mais bem sucedido da Primavera Árabe. Claro que se você conversar com um tunisiano crítico, ele vai te dizer que não. Ele vai te dizer que, na verdade, apenas os mesmos grupos que estavam no poder junto com o Ben Ali agora continuam no poder, né, disfarçados de democracia. Mas, né, olhando externamente, o sistema, né, é um sistema democrático, houve eleições, houve nova carta constitucional, né, e pelo menos hoje a sociedade tunisiana não sofre, né, de uma convulsão social como algumas outras ainda estão sofrendo mesmo pós-Primavera Árabe. Bem, o segundo caso, então, que a gente tem é o caso egípcio, que é a queda do ditador Hosni Mubarak. Como eu disse para vocês, o caso egípcio ele é quase um reflexo, né, do tunisiano, né? A população no Egito sofrendo também de pobreza, de violência policial, de governo autoritário centralizador, de uma ditadura controlando a sociedade, vê o que aconteceu na Tunísia, bem, nós também podemos. E começam a ir às ruas, né, vão para as praças no Cairo e começam a reivindicar, né, a queda do ditador Hosni Mubarak, claramente inspirados no movimento tunisiano. Lembrando que algumas provas de concurso gostam de usar charges. Eu trouxe essa charge aqui, que é até bem conhecida, né, que mostra exatamente essa interpretação, né? Ou seja, o caso aqui é a bandeira da Tunísia, né, é o primeiro dominó a cair, né, e levando vários outros. Aqui o segundo é exatamente a carinha do Hosni, uma caricatura do Hosni Mubarak,
né? Ou seja, com a queda da Tunísia, né, teria levado vários outros países árabes a caírem junto, e isso teria então caracterizado a Primavera Árabe, né? Então eu trouxe isso para ilustrar, porque provas de concurso às vezes gostam de usar imagens, né? Então eles podem explorar algo desse tipo sobre esse processo, né, de implementação da Primavera Árabe e as consequências da Primavera Árabe, né? Então, violência policial, leis de um estado de exceção, né, que quando começam os movimentos, o Hosni Mubarak implanta o estado de exceção e coloca o exército nas ruas para conter os movimentos sociais. Então, muitos choques, né, entre população e exército, né? Desemprego, inflação, corrupção. Então, aí tudo na base do Egito. O Egito nós vamos conversar um pouquinho depois, só o caso egípcio com um pouquinho mais de atenção, porque teve alguns outros desdobramentos. Mas ainda falando dos principais casos da Primavera Árabe, a gente tem o caso líbio, né? O caso líbio é o caso um pouco diferente, né? Também vem, né, nesse desdobramento do caso tunisiano e do caso egípcio, né? Mas é um caso um pouco diferente com o que acaba, né? Como ele termina, né? Protestos populares, né, em função de reivindicações sociais, de reivindicações políticas, causa corrupção, opressão às oposições. Lembrando que o Muammar Gaddafi, enfim, tem 40 mil formas de escrever o nome do cara, né? Então, tanto faz se é Gaddafi, né? Oprimia, então, os grupos de oposição, principalmente, né, a sociedade líbia, ela é ainda muito baseada na organização tribal, então, né, oprimia essas tribos minoritárias que não tinham nenhum acesso ao poder e que eram reprimidas pelo uso da violência pelo governo do Muammar Gaddafi, né? Concentração de riqueza, lembre que ele ostentava, né, marcas, óculos, né? Apesar de ele ter uma cara parecida com um ator de filme pornô, de baixo orçamento, né? Ele gostava de ostentar suas viagens para a Inglaterra, né, para a França, levava as barraquinhas, né, e montava a barraquinha quando ia visitar a Inglaterra, quando ia visitar a França, né, no mesmo modelo lá dos árabes no deserto. Era uma figura, né, muito diferenciada no mundo político, né? E, em função das acusações de corrupção, de opressão, também há esse movimento popular, então, para tentar derrubar o governo Muammar Gaddafi, né? A diferença do governo do processo na Líbia é que o processo na Líbia desencadeou um processo de guerra civil, né? Diferente da Tunísia e do Egito, né, que os movimentos populares, de alguma forma, conseguiram um êxito rápido, né? A questão da Líbia foi um pouco mais arrastada, já que o Muammar Gaddafi resistiu contra os protestos, resistiu contra as passeatas e contra os grupos populares, né? E isso gerou, então, uma guerra civil entre essas tribos, né, os protestos populares e o grupo de defesa, então, né, do governo Muammar Gaddafi, ou seja, exército, polícia e alguns grupos étnicos tribais que defendiam a manutenção, né, que em função de privilégios, mantinham a manutenção do Muammar Gaddafi. Bem, o resultado todo mundo sabe, né? Foi a deposição do Gaddafi, aquela perseguição a ele, a morte dele praticamente ao vivo para o mundo inteiro, né? Quando pegaram ele, dão um tiro e etc, e toda aquela coisa, né? O vídeo circulou na internet, quase que on time, né? A gente consegue assistir essa caça de ditadores no mundo árabe, né, muito bem televisionada, né, em tempo real, parece quase que você está jogando um videogame ali, né? Todo mundo lembra também do lado da caça ao Saddam Hussein, né, do enforcamento do Saddam Hussein. O Muammar Gaddafi foi algo parecido, né, muito explorado pela mídia, a perseguição, né, e todo o conflito e a morte do Muammar Gaddafi, né. Lembrando que esse cara estava no poder desde 1969, ou seja, nós estamos falando aí de mais de 40 anos, né, de controle do poder ditatorial por parte do Gaddafi. Lembrando que também uma outra característica muito peculiar da Líbia não é só ter sido uma guerra civil, mas ter sido uma guerra civil com intervenção estrangeira. Lembrando que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, através de uma operação militar conjunta entre Estados Unidos, Reino Unido, França e principalmente Canadá, o Canadá e o Reino Unido foram aí os carros-chefes, né, do Itália e Canadá, mas Canadá e junto com o Reino Unido foram os carros-chefes da operação, né? Acabaram, então, intervindo militarmente, levando tropas para a Líbia, também nessa caça ao Gaddafi, para tentar implementar a paz, né, na região. Lembrando que a Líbia hoje volta de novo aos noticiários. E como é que ficou a Líbia após a Primavera Árabe? Bem, ficou repartida entre 4 tribos, né? 4 grupos tribais que montaram, vamos dizer assim, um governo de conjunto, né, de consenso, entre aspas. É óbvio que esses grupos estão brigando entre si.
Não houve um processo eleitoral, não houve escrutínio eleitoral, né? É um governo conjunto, né, que os líderes tribais acertaram, cada um controla frações do território e ficou por isso. Agora eles estão em conflitos de novo, porque entrou um novo elemento na Líbia, que é exatamente o avanço do Estado Islâmico para a Líbia. Lembrando que a Líbia, né, país africano, norte-africano, né, tinha sido colônia da Itália. E por isso que a Itália, né, não só interviu militarmente junto com a OTAN, mas hoje a Itália de novo volta a ser o centro das discussões em torno da Líbia. Porque o avanço do Estado Islâmico na região fez com que então os grupos terroristas, jihadistas, extremistas islâmicos começassem a tocar o terror na sociedade, principalmente naquelas tribos, né, tentando controlar o poder na Líbia e fazendo graves ameaças, né, à Itália, né? Lembrando que agora recentemente a gente assistiu um vídeo, né, todo mundo assistiu o vídeo, de um jihadista lá, um terrorista do Estado Islâmico, né, matando os cristãos coptas egípcios na beira de uma praia, exatamente na Líbia. Aquela cena se passa na Líbia. E o que o terrorista fala? Que estamos ao sul de Roma. Ou seja, uma clara referência à Líbia, né, que fica exatamente ao sul da Itália, né, só que já na costa africana, né, e uma ameaça direcionada diretamente à Itália, né? Hoje as agências as principais agências aí de inteligência colocam, né, dão quase como certo que o próximo atentado terrorista de grande impacto, né, vai acontecer na Itália, né? Só não sabem quando, como, nem porquê. Então a Itália hoje está sob aviso, né, dessa possibilidade de uma ação extremista, terrorista dentro do seu território, né? Lembrando que eu estou falando de coisas que aconteceram agora, em janeiro, fevereiro de 2015, que está se dando esse desdobramento novo na Líbia, da ação do Estado Islâmico, que nós vamos conversar daqui a pouco, né, ou num outro vídeo sobre o Estado Islâmico, mas a ação do Estado Islâmico dentro do território líbio, né? Bem, seguindo, outros focos aí de grande instabilidade. Lembrando que a Primavera Árabe não ficou somente nesses casos, né? Tunísia, Egito, Líbia e Síria. Também teve focos de instabilidade no Iêmen, tá? Também pelas mesmas causas, questão econômica, desemprego, corrupção, que resultou na renúncia do Ali Abdul Saleh, né? O Iêmen também a coisa já está mais pacificada, já tem um outro governo, etc. E o caso sírio, que é o caso mais longo da Primavera Árabe, que a gente pode dizer que está aí acontecendo ainda, né? Os conflitos começaram lá em 2010 para tentar derrubar o governo a ditadura do Bashar al-Assad. Bashar al-Assad diz que esse movimento, na verdade, não tinha nada a ver com a Primavera Árabe, que eram os grupos terroristas tentando tomar o controle do poder na Síria, reagiu contra a população, né, ou contra esses grupos islâmicos, e aí fica as acusações, né, de que são os grupos islâmicos contra o Bashar al-Assad, que a resposta do Bashar al-Assad pega a população, né, massacra a população civil, que crimes humanitários estão sendo cometidos, né, e etc. Então esse é o mais longo caso da Primavera Árabe. Houve uma tentativa de intervenção estrangeira, né, na Síria. Então a Síria, assim como a Líbia, é um caso de guerra civil. Então a gente tem apenas 2 casos na Primavera Árabe, né, dos 4 principais, que resultaram em guerra civil, né? É o caso líbio e o caso sírio. Resultou em guerra civil. O caso líbio teve intervenção estrangeira, da OTAN. O caso sírio ainda não, porque a tentativa de intervenção foi vetada na ONU, né, pela Rússia e pela China. Rússia e China, antigos aliados sírios, né, da Síria, na região no Oriente Médio, né, que compõe o Conselho de Segurança da ONU e que tem poder de veto. Quando essa matéria caiu no Conselho de Segurança, China e Rússia vetaram qualquer possibilidade de invasão. Então ainda não houve uma invasão, né, no caso sírio, exatamente porque há um veto da Rússia e da China. A China posteriormente reviu a sua posição, né? Ela hoje se coloca como um país neutro, mas a Rússia mantém a posição de não intervenção na Síria. Lembrando que hoje, e aí estou falando de janeiro, fevereiro de 2015, o que está em discussão é exatamente uma possibilidade de intervenção na Síria, né, capitaneada aí por Estados Unidos, pela Inglaterra, passando por cima do próprio veto russo, né? Lembrando que a Rússia também está com um problema na sua fronteira com a Ucrânia, né? Perdeu o prestígio, né, em função do cessar-fogo e da sua atuação na questão do separatismo de algumas regiões na Ucrânia, e Estados Unidos e Inglaterra estão querendo bancar
a possibilidade de passar por cima do veto russo e intervir na Síria, né? Mas é um pouco complicado, não é bem assim, né? Lembrando que os Estados Unidos, para intervir, precisa da aprovação no Congresso, né? Há toda uma discussão entre republicanos e democratas de intervenção ou não intervenção na Síria. O próprio Barack Obama não queria uma intervenção na Síria, os republicanos forçam, né? Querem uma intervenção na Síria, e isso vai, inclusive, estar minando o governo do Obama, exatamente porque essa oposição republicana hoje é majoritária dentro do Congresso dos Estados Unidos, então faz com que isso também retarde esse processo de intervenção na Síria, até porque o Bashar al-Assad também afirma que, na verdade, ele está lutando contra o terrorismo, e como é que os Estados Unidos iria lá intervir, né, já que ele está fazendo um favor, né? Os Estados Unidos quer lutar contra o terrorismo, o Bashar al-Assad diz que também quer lutar contra o terrorismo, mas há a denúncia de que o governo Bashar al-Assad comete crimes humanitários e é ditatorial, etc. Então, o pé da questão na Síria hoje está por aí, né? Lembrando que o Bashar al-Assad controla Damasco e as regiões próximas de Damasco, e as partes mais do interior da Síria hoje são controladas pelos grupos rebeldes, né? Pelos grupos terroristas, e principalmente no norte aí da Síria pelo Estado Islâmico, né? Então, lembrando que a ONU criou aí, já tinha, né, criado uma agência especializada para refugiados da Palestina, né, essa chamada UNRWA, né, e hoje muitos refugiados da Síria também caem, né, nessa agência que tenta fazer assistência humanitária. Hoje já se fala mais de 4 milhões de pessoas que teriam sido refugiadas da faixa de Gaza, da Jordânia, do Líbano e da Síria, que são atendidas então por essa agência da ONU. E é importante dizer por que se fala tanto do Kofi Annan, né? Exatamente porque o Kofi Annan é o secretário especial para questões de Oriente Médio, né? Apesar da ONU, do secretário-geral da ONU ser o Ban Ki-moon, né? Se fala tanto do Kofi Annan porque é ele, né, que é o secretário encaminhado para questões de Oriente Médio. Como, de novo, as questões do Oriente Médio estão muito acesas, e principalmente essas ligadas à Síria, se fala muito aí do nome do Kofi Annan. Já se fala na guerra civil da Síria mais de 2 milhões e 800 mil pessoas, né, refugiadas, né, algumas entram nesse programa da ONU, outras não conseguem, né? E lembrando que recentemente também, aí, ainda no ano de 2014, Bashar al-Assad foi reeleito, né, na Síria. Ou seja, numa tentativa de mostrar, né, um certo controle deles sobre a população e uma certa estabilidade política que a gente sabe que não existe na Síria. A gente segue essa conversa aí, né, sobre Primavera Árabe e seus desdobramentos no próximo vídeo. Valeu!